Salve, salve família Tricolor, de volta aqui para mais um vídeo do canal Tricolorizando. Dessa vez para falar dessa péssima estreia do São Paulo, né, no Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Jogo contra o Botafogo lá no Engenhão. Botafogo 2, São Paulo 1. Num jogo que começou muito ruim. São Paulo tomou um gol logo no início, com 4 ou 5 minutos, se eu não me engano. Gol do Tiquinho Soares, que é um bom centroavante, principalmente para nível Série A. Eu acho um bom centroavante. Já tinha feito gol no São Paulo no ano passado. Voltou a fazer logo no início do jogo. O Botafogo pressionou muito o São Paulo no início. Parecia que o São Paulo ia tomar uma bela de uma surra. Mas poucos minutos depois, ali aos 15, o São Paulo conseguiu achar um gol ali num lance, no cruzamento do Rato. O Caleri desvia, a bola sobra para o Luciano, que consegue cruzar para a área, e o Caleri completa por gol, sem goleiro, né, de carrinho. E o primeiro tempo foi isso, não foi um jogo bom no primeiro tempo, muito parado, as duas equipes criando pouco, mas o São Paulo conseguiu melhorar um pouco, né, ficou mais com a bola a partir do momento que fez o gol. Não criava tanto, assim como o Botafogo também não. Dois times muito parelhos, principalmente no quesito ruindade, tanto o Botafogo quanto o São Paulo. O time do Botafogo não é essas coisas, assim, eu acho que tem um bom treinador no Luiz Castro, tem jogadores ali. Os dois que fizeram gols, né? Por exemplo, o Tiquinho e o Eduardo são bons jogadores. O Carlos Eduardo. Mas não é nada de muito acima do nível. E o São Paulo tem também ali alguns jogadores, por exemplo, o Caleri, que eu achei que fez um ótimo jogo hoje, mas vai ter que carregar esse time nas costas, pelo visto, porque o time é ruim. E hoje foi mais uma prova disso. O São Paulo fez um jogo que, na minha opinião, ele até mereceu vencer. Em alguns momentos do segundo tempo, o São Paulo dominou o jogo. O São Paulo ficou com quase 70% de posse de bola. Criou chances, por incrível que pareça. Eu falo que mereceu vencer por causa disso. O São Paulo criou chances, teve chance de ganhar o jogo. Mas o Lucas Perry, que era do São Paulo, agora no Botafogo, salvou os caras. Fez 2 ou 3 defesas ali muito importantes e que seguraram o empate. E aí no final o São Paulo toma um gol de cabeça parecido com o primeiro que a gente tomou. A diferença é que não veio de uma falta, né? Veio de um cruzamento para a área. Nas costas do Alan Franco, que é um zagueiro patético. Assim, o Alan Franco é horroroso. Ele tá há 4 meses no São Paulo, a gente tá em abril agora, acho que chegou em janeiro aí. Eu posso falar com total certeza que foram 4 meses só, tá? Pode ser que ele melhore, torço muito para que isso aconteça, inclusive, porque senão não tem condição. Esse cara é um dos piores zagueiros que eu já vi na minha vida. Ele é um cara que ele não ganha uma dividida, ele não divide para começo de conversa. E quando ele tenta dividir, ele não ganha, ele perde todas na corrida, ele não é alto, ele não ganha bola no alto, ele não serve para, ele tem comprometido o São Paulo todos os jogos. Todos os jogos o Alan Franco compromete de alguma forma. Em alguns deles, ele dá a sorte de ele fazer uma merda, uma cagada, e alguém salvar ele, que é geralmente o Arboleda, que se a gente não tem o Arboleda na zaga, o São Paulo tomaria 3, 4 gols por jogo, porque o Arboleda salva o São Paulo. E quando não salva, dá no que deu hoje. A gente toma um gol de cabeça no final do jogo, no momento que o São Paulo tava bem, que o Perry tinha feito 2 ou 3 defesas ali, sei lá, 10 minutos, 5 minutos antes. E aí a gente toma um gol e começa assim o Campeonato Brasileiro. Num jogo que o São Paulo talvez tenha merecido vencer, mas nem como o São Paulo merece ele consegue. Ainda é a primeira rodada, não é para se criar desespero, enfim, é a primeira rodada só, mas é um resultado que já irrita porque a gente sabe que esse time tem pouquíssimas chances ou capacidade de melhorar muito o que a gente tem visto. Pode ser com o Rogério, pode ser com outro treinador. Para mim, se tivesse sem o Rogério, tava pior. Pode trazer o Guardiola para treinar esse time do São Paulo, que não vai melhorar nada. O time é ruim, o elenco é ruim. A gente criou uma ilusão na nossa cabeça no começo da temporada que esse time era melhor que o do ano passado. Não é. Não é. O do ano passado tinha um time titular bom e um reserva que talvez não fosse à altura. O desse ano é todo ruim.
claro, tem que contar com a questão das lesões. A gente tá sem os nossos dois laterais titulares, a gente tá sem um dos nossos zagueiros titulares, que seria o Ferrarese, a gente tá sem o melhor jogador do São Paulo na temporada até agora, que era o Galopo. Então, tudo isso tem que ser colocado em pauta. O São Paulo não vem bem, além do fato de que ele tem sido mal treinado, que tem um elenco ruim e que tem jogadores, assim, não é que o elenco é ruim, não tem opção, não tem o que fazer. Então, o time titular que tá jogando, se você olhar pro banco, não tem muito o que melhorar. Hoje até que melhorou depois que mexeu. Acho que o Rogério mexeu bem e conseguiu até fazer o time jogar um pouco melhor. Mas assim, são muitos problemas. E hoje a gente teve mais duas lesões. O Luciano se machucou no lance que ele dá o passe pro Calera, ele se machuca, termina o primeiro tempo, não volta pro segundo, sentiu algo na coxa. Você sabe como é que é no São Paulo, ele vai ficar 2 meses fora agora, porque é uma vergonha esse departamento médico do São Paulo. E a preparação física aparentemente é uma vergonha também, porque o São Paulo ficou um mês sem jogar. E a gente teve a lesão do Beraldo no último jogo, que estava no banco hoje, não sei porque não jogou. A gente tinha um zagueiro que, além de horroroso, que é o Alan Franco, jogando pelo lado esquerdo, sendo destro, ele não tinha a menor capacidade de sair jogando. Ele já não tem, né? Ele já não tem jogando em qualquer lugar da zaga. E jogando do lado esquerdo, então, é pior ainda. A gente tava com o Beraldo no banco, não sei porque não jogou. Se tava no banco é porque podia jogar. Ele saiu machucado do último jogo, ok. Talvez foi pra poupar, não sei, mas acho que se tava lá no banco era pra jogar. Mas é patético, assim. A gente teve aí o Beraldo sentindo, depois de 2 jogos, voltando de 30 dias sem jogar. A mesma coisa com o Luciano agora. E aí a gente teve a lesão do David, que aparentemente foi de joelho. Ele entrou no segundo tempo. Não sei se vai ser cirurgia, igual o Galopo e Ferrarese tiveram que fazer. Mas se for, a gente vai perder mais um jogador pro final da temporada. Não que o David seja grande coisa, né? Porque também é outro jogador horroroso. Mas quanto mais lesão, mais piora a situação. Então, não sei o que vai ser, mas enfim. Hoje foi, foi decepcionante. Não diria decepcionante, mas assim, o São Paulo poderia ter ganhado o jogo. E por incompetência dele mesmo, mais uma vez ele não venceu. Perdeu chances e saiu derrotado nessa primeira rodada. Então, irrita porque é um adversário que não era tão forte. O Botafogo não jogou bem o jogo também, tirando alguns momentos de pressão ali no começo do primeiro tempo e no começo do segundo também. Mas o Botafogo não criava, pouco ameaçava o São Paulo, e o São Paulo conseguiu tomar o gol no final do jogo, no momento em que ele era melhor. E assim, infelizmente a realidade não tem jeito. A realidade é essa. O São Paulo vai brigar para não cair. Esse time do São Paulo não tem capacidade de pegar a Libertadores. Esquece, esquece. O São Paulo não vai pegar a Libertadores, o São Paulo não vai fazer nada disso. Assim, só se o Rogério fizer um trabalho absurdo. Se o Rogério levar esse time para Libertadores, ele é o melhor trabalho da carreira dele. Porque esse time é ruim, 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 ruim. E o Rogério também não tem conseguido dar jeito no time. Mas pra mim nem passa na minha cabeça mandar o Rogério embora. Não adianta, não vai mudar nada. Vai piorar a situação, na minha opinião. Então, tá aí. O time foi a campo com o Rafael no gol. Não fez uma defesa. O Rafael é um goleiro pra mim que não... A gente tinha a oportunidade de ter um goleiro jovem, bom, que tá do outro lado agora. E a gente deixou ele ir embora pro Merreca. Os jogos que ele fez no São Paulo não foram bons, eu concordo. Mas eu acho que você empresta um goleiro jovem, que é difícil você ter um goleiro jovem bom hoje em dia. Você empresta ele, você não tenta trazer ele de volta ou não coloca ele de volta no seu elenco depois dele voltar de empréstimo e vende a preço de migalha para um time rival da Série A. Para mim não faz sentido isso na minha cabeça. Mas enfim, é a diretoria de Júlio Casares e o senhor Carlos Belmonte, né, que não era nem para ser nada dentro do São Paulo, está lá de favor. É um negócio patético. Acho que esses caras aí são eles que terminam de destruir o São Paulo, porque o São Paulo já vem destruído e eles terminam de destruir, e isso reflete em campo. É esse o problema, todo mundo sabe que é esse o problema. O grande problema do São Paulo há anos é esse, mas isso é uma questão que infelizmente eu acho que nunca vai ser resolvida, e isso vai ser o que vai fazer o São Paulo se diminuir cada vez mais, mas enfim. Um esquema foi basicamente de 3 zagueiros, né? A princípio parecia ser 2 zagueiros, 2 laterais normais, mas o Rafinha jogou na zaga com Arboleda e Alan Franco. O Arboleda teve que carregar 2 animal. O Rafinha foi ridículo, o Alan Franco é ridículo.
O Rafinha foi ridículo e o Alan Franco é ridículo, porque ele é ridículo em todos os jogos, ele é patético, esse cara não pode jogar no São Paulo. Não tem condição. É horrível, 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 horrível. O Mendes, como volante, acho que fez uma partida abaixo também, ruim. Acho que o Mendes fez bons jogos no Paulista e não tem seguido no mesmo nível. Tanto que saiu depois, o Paulo Maia entrou, acho que o Paulo Maia foi até melhor que ele. A gente jogou com o Caio Paulista aberto na esquerda e o Michel Araújo aberto na direita. Assim, no começo a gente viu o Rato jogando um pouco pelo lado esquerdo também. O Rato estava em campo, né? Com Luciano, Nestor e Caleri. Enfim, não deu muito certo. O Rato não apareceu muito pro jogo. O Luciano, no primeiro tempo, acho que não fez grandes coisas além do passe pro Caleri. O Nestor também não foi bem, na minha opinião. Apareceu muito pouco pro jogo. Pouco mudou no time. E o Caleri jogou sozinho, na minha opinião. Acho que ele fez um bom jogo, ótimo jogo, na verdade. Protegendo bem lá na frente, conseguindo ganhar é, a bola contra os zagueiros, fez o gol, participou, mas infelizmente ele é a nossa única esperança, de verdade, assim. É a nossa única esperança de gols e de um cara que vai representar a gente lá dentro o tempo todo. Então vai ser complicado. Hoje foi só a primeira rodada. Assim, é verdade, né? Acho que a gente precisa falar de quem entrou também. Eu falei do Pablo Maia. O Alisson entrou, acho que entrou ok. Como eu falei, o São Paulo depois que mexeu, acho que até jogou um pouco melhor, mas enfim, não valeu de nada. O Marcos Paulo entrou bem, achei teve uma finalização dele que desviou e o Lucas Perry faz uma defesa absurda. Acho que foi o máximo de tempo que o Marcos Paulo jogou até agora. E eu acho que ele vai acabar jogando mais, porque a gente, pelo visto, o David vai ficar um tempo fora. David que também veio do banco. Enfim, saiu machucado e entrou o Marcos Paulo. E o Gabriel Neves entrou também, mais pro final do jogo ali, enfim, não mudou muita coisa. É isso. 0 de 45 pontos, né? Acho que dá pra gente falar assim. É só a primeira rodada do campeonato. O campeonato vai ser muito longo. E o São Paulo precisa se preocupar e muito com a parte lá de baixo. Eu falei no começo, né, que não é pra se desesperar, e de fato não é. Mas eu acho que a briga do São Paulo é essa. O São Paulo vai conseguir ganhar jogos e quando ganhar a gente vai ter que comemorar muito, porque esse time é. A gente não vê sinais de melhora, então cada vitória vai ter que ser muito comemorada. E é torcer por esses 45 pontos. E é isso, porque não dá pra gente pensar em nada mais do que isso, vendo o que o São Paulo tem jogado. Hoje, até fazendo um jogo melhor e melhor do que foi quarta-feira, não precisa fazer muito para ser melhor, mas fez um jogo melhor e mesmo assim perdeu. Começou o Campeonato Brasileiro com derrota, então é isso. Agora, se eu não me engano, o próximo jogo de São Paulo é na Sul-Americana, na terça-feira, exatamente, terça-feira, 9h30, São Paulo e Academia Porto Cabejo. Tô... Não sei nem o que esperar. Mas no Campeonato Brasileiro, o próximo jogo é no próximo sábado também. 6h30 contra o América em casa. É jogo para torcida lotar o estádio. Sábado, 6h30 é um horário bom, acho, para todo mundo. É jogo de lotar o estádio porque só com a força da torcida do São Paulo vai vencer. Então, é momento da gente apoiar pelo São Paulo e torcer, é o que a gente pode fazer. Então, a torcida vai estar aqui. Basta lá dentro todo mundo se mobilizar para conseguir esse objetivo que é os 45 pontos e não cair, na minha opinião. Então é isso. Começando o Campeonato Brasileiro com derrota, fora de casa. Não é para se criar desespero. Acho que jogou melhor do que quarta-feira. Mas, mesmo assim, muita coisa tem que ser revista. Se a gente quiser ter uma campanha digna e sem ficar lutando para não cair. Então, é basicamente isso. Terça-feira a gente está de volta aí. E no sábado também, depois do jogo contra o América. Então é isso. Agradecer você aí que sempre assiste os vídeos, que curte, que deixa seu like, que compartilha. Valeu mesmo. Tamo junto. Segue a gente também aí no Instagram, tem aqui na descrição. Tricolorizando underline oficial. E é isso. A gente volta aí na terça-feira depois desse jogo da Sula. E no sábado também, depois de São Paulo e América. Valeu e vamos São Paulo.